Boa noite para todos, boa noite, turminha de Itaguara, né? Nós hoje vamos apresentar um tema muito interessante, muito atualizado, que é sobre depressão e ansiedade. Antes, porém, eu vou me apresentar, afinal, nem todos me conhecem. Não é isso? Meu nome é Ricardo Vartio, sou aqui de Belo Horizonte. A minha casa máter da doutrina espírita, que eu frequento há 50 anos, chama Associação Espírita Célia Xavier, que fica aqui no bairro Prado, tá? Eu sou médico, homeopata, casado, 5 filhos e 6 netos. Pronto, agora você sabe um pouquinho de mim. Então vamos iniciar esse estudo, né, sobre depressão e ansiedade, que nos momentos atuais se tem agravado muito, né, em função das angústias aí. Então nós vamos procurar entender isso dentro da ótica espírita e ampliando também com outros olhares, tá bem? Então vamos lá, vamos inicialmente, né, dentro da visão biológica, da visão da medicina clássica, as doenças são vistas como essa depressão e ansiedade, né, são vistas como uma alteração da bioquímica do cérebro. Os neurotransmissores estão funcionando mal e conforme esse funcionamento mal e conforme o agrupamento dos neurotransmissores, associado à característica dos sintomas, a psiquiatria vai nomeando, criando gavetinhas, né, de enfermidades. É uma visão que a gente chama de reducionista, porque tira a alma, a mente, o ser espiritual como responsável do adoecimento, né? Como se nós fôssemos vítimas da nossa organização biológica. Mas o que a doutrina espírita traz para nós? Olha o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito lá assim: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então veja bem, não só lá no Evangelho, Emmanuel, André Luiz, tem um tratado de medicina espiritual, né? Onde ele fala que todas as doenças vêm da mente. Emmanuel é categórico. Toda doença vem da mente. Um dia vocês serão capazes de cuidar de todas as doenças através da mente. Todas. Tá certo? Inclusive Covid. Fazer uma provocação aqui, hein? André Luiz fala da zona de predisposição mórbida que cada um possuímos, criamos, em função dos nossos estados mentais. É ali que a doença se instala. A doença se manifesta. Ok? Ou seja, a mente transmite uma desordem via chakras, atinge as células, e nas células onde há a produção da química, cria uma desordem. Quando você toma só medicamento para reorganizar a química, e a mente continua mandando a mensagem, você tem uma melhora temporária. Se a pessoa não trabalha a sua consciência, logo, logo vai precisar de mais medicamento, porque ela não trabalhou a consciência. É diferente quando a pessoa toma o medicamento e começa a trabalhar a sua consciência, a causalidade da enfermidade. Aí o meu medicamento é benéfico. Logo, logo, mas não vai ser mais preciso. Não é mesmo? Mas vamos avançar um pouquinho mais nesse entendimento para chegar à questão da depressão e da ansiedade, né? Vamos voltar no tempo e vamos consultar o pai da medicina, que é Hipócrates. Lembrando que Emmanuel fala que aquela turma toda antiga lá são os exilados de Capela. Gente cheia de conhecimento, sabedoria, que foi exilado para cá, está muito mais avançado que nós, né? O que Hipócrates falava? Olha, presta atenção. Ele falava que toda enfermidade surge quando há uma desproporção da nossa qualidade. Então, ele queria dizer que cada ser tem uma qualidade. Quando ela está em desproporção, em excesso ou falta do exercício, gera uma tensão entre eu, o eu sou e a realidade. E essa tensão vai ser expressa ou através de transtornos mentais, ansiedade, depressão e outros nomes que a psiquiatria dá, mas hoje nós vamos avaliar depressão e ansiedade,
ou através das doenças orgânicas, não importa qual. Uma asma, uma gastrite, uma hipertensão, todas elas têm uma causa única. Ela provém dessa desproporção da nossa qualidade. Olha que chique. É algo semelhante que está lá no cristianismo. A parábola dos talentos, enterrar ou não o talento, quando Pedro fala que Deus deu a cada um dom para servir a humanidade. E aí Emmanuel, no livro Leis de Amor, que é um livro fantástico, muito bacana, ele fala: o dom outrora malbaratado, a gente volta com o mesmo dom para dar nova direção e medida. O que é a direção? Eu estou usando meu dom, meu talento que eu sou em benefício do bem coletivo ou só para o interesse pessoal? E a medida? É aí que surge a doença. A medida é a intensidade, é o arrogar-se a ir além da possibilidade, do nosso poder, do que é possível ou do que é necessário. Então, falando já especificamente da ansiedade, o que é ansiedade? É quando eu começo a entrar num nível de exigência para comigo mesmo, nessa desmedida do que eu sou. Percebe? Quando eu vou além da possibilidade, além do que eu tenho poder. Percebe? A ansiedade, e logo pode vir um pânico, assim, do pânico, é a constatação da minha impotência. Quanto mais eu exijo de mim algo, mais eu vou aproximando da impotência. Então, primeiro começa a preocupação. Se eu continuo com essa exigência, logo em seguida vem a ansiedade. Depois o pânico. Tá? Vamos dar exemplos práticos. Imagine que eu tenho o dom sou uma pessoa compromissada. Toda vez que estabeleço algo marcado, um compromisso, eu tenho uma exigência de cumprir certinho. E aí começa. Se amanhã cedo eu tenho um compromisso, eu já nem durmo mais. Com medo de não acordar e perder o compromisso. Aí eu chego uma hora antes. Começa a ansiedade. Né? Ah, eu tenho que cumprir metas. Hoje está na moda isso. Né? As empresas aí e tal, todo mundo tem que cumprir meta. Como o trabalho nunca acaba o que vem, eu só vou aumentando a ansiedade. Porque eu tenho que cumprir, eu tenho que acabar, eu tenho que ter resultados. Por mais que eu tente, eu não consigo. Aí começa a ansiedade, defraga o pânico. Nós estamos vivendo isso hoje com essa pandemia. Né? O medo da morte, achar que eu tenho poder de algo. Não tem nada, gente. Não tem nada. Nós vamos ver isso depois no final do processo de terapia, né? De terapêutica. Então, perceberam? Vamos dar outro exemplo. Imagina que eu gosto de organização. Por mais que eu faça, eu tenho do lado um bagunceiro, um porquinho, que bagunça sempre aquilo que eu arrumo. E aí começa a querer exigir do outro que ele faça como eu faço. Não tem jeito. Porque cada um tem um dom. Eu gosto muito de falar que família é igual quintal de árvore frutífera. Cada um é pé de uma fruta. O conflito começa quando o pé de manga exige do pé de limão que dê manga. Ele não vai dar, ele vai dar limão. É o que Jesus falou, exige da figueira que dê figo. Não é para dar manga, não é. Mas a gente não aceita. Acha que o outro tem que agir, viver e fazer conforme a minha natureza, a minha qualidade. Isso não é possível, eu não transformo o outro. Aí começa a gerar tensão. Primeiro o estresse, a raiva, né? Conflitos, e dali começa a entrar na zona da ansiedade. E se a coisa continua, vai decretando a minha impotência, eu vou aumentando a não aceitação da realidade, eu vou perdendo a minha motivação. E alguns falam assim que vai iniciando uma baixa de autoestima
por não ser capaz de alguma coisa. Mas, em verdade, não é baixa estima, porque não existe baixa estima. A baixa estima é consequência do alto nível de exigência, da nossa arrogância de querer o que não é possível, de querer ser o melhor, a nota máxima, chegar em primeiro, tudo perfeito. Quanto mais buscamos a perfeição humana, mais estamos fadados ao fracasso. Então, a depressão é o fracasso necessário do espírito. Necessário. Porque é a constatação da minha impotência, da minha arrogância, da minha desmedida, que não encontra ressonância na realidade. Então, eu gosto sempre de dizer que a depressão é um fracasso necessário, que é quando o ser constata a sua impossibilidade. Isso faz parte da caminhada da cura. Faz parte da nossa cura do espírito. Percebe? Porque nós somos espíritos temporariamente na condição humana. Nós não somos humanos em experiências espirituais. Importantíssimo inverter isso aí, gente. Por que que é importante? Porque quando a gente pensa que nós somos humanos, nós vamos buscar a felicidade humana. E jamais nós encontramos ela, porque ela é volátil. Ela é impermanente. Nosso desejo é insaciável. Nós nunca encontramos satisfação plena na condição humana. Como dizia o filósofo Goethe, nada pior do que o sucesso. Chega o sucesso humano, a gente vai querer mais. E às vezes não é possível. Quando nós vamos analisar a biologia da felicidade, tem algo incrível. Os mais felizes são aqueles que lutam pela sobrevivência, aqueles que nada têm, não têm opção de escolha, não têm nem o que desejar. Aqueles africanos esfomeados, lá famintos, eles não têm depressão. Incrível. O índice de depressão é muito maior na classe média alta. Percebe? Por conta dessa possibilidade de realização de desejos. A possibilidade de escolha da busca da felicidade humana. Mas o espírito veio para aprender a felicidade do espírito, que a vida verdadeira é do espírito. E a felicidade do espírito é o desafio trabalhoso de adquirir a felicidade incondicional, que é fruto do amor incondicional, ou seja, não está condicionado a nada, independe das circunstâncias externas. E é bom dizer que a vida, ela cria circunstâncias de acordo com a nossa necessidade, né? O espírito, antes de vir, de reencarnar, ele escolhe todas as circunstâncias que lhe são necessárias para nascer aquilo que lhe falta. Percebe? Então, nós já começamos então a entrar no caminho da cura. Os passos. Primeiro, sair desse clichê de depressão é doença. Não. Depressão é o início da cura do espírito. É o fracasso necessário. Do ego exaltado que busca satisfação no mundo e que não é possível. É como se houvesse sempre uma tensão entre o eu superior dentro de nós, o Deus interno e o ego. É o Deus interno querendo se manifestar no mundo, gerador de paz, de amor incondicional, e o ego não deixando. Percebe? E esse ego, quando vai percebendo, não está dando conta de realização, ele começa a murchar. E é necessário que ele morra, como disse Jesus, é necessário que a semente morra para nascer o trigo. É o processo de libertação do ego, que não morre literalmente, ele acompanha a gente a vida inteira, mas a gente vai aprendendo a não viver a proposta do ego e viver mais a proposta crística. Então, observa que é uma tensão entre a proposta de Deus em nós e o ego.
Então, vamos conversar sobre os estágios para ir além dessa depressão, né? Entender que a depressão é algo necessário inicialmente em nossa vida. Se permanece, vira patológico, tá? Então, vamos lá. Estágios para vencer a depressão. Primeira coisa, eu já falei aqui, consciência do ser espiritual que é. Vamos inverter. Que a gente sempre esquece. Nós achamos que somos seres humanos. Não, nós somos seres espirituais. De tal maneira que cada acontecimento da vida, em cada instante da vida, todos aqueles acontecimentos pequenos da vida servem para provocar o nascimento daquilo para o qual eu vim. Eu amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é interessante entender o seguinte, que a vida é paradoxal. Ela cria as circunstâncias numa lei de oposição, justamente para provocar esse nascimento da incondicionalidade. Você observa aí os casais, até no serviço. Nós sempre estamos diante de situação aparentemente oposta. Tem um marido que gasta muito, a mulher é pão dura, ou vice-versa. Um fala muito, outro não fala nada. Um é organizado, outro bagunceiro. É isso mesmo, gente. Cada detalhe do dia a dia serve para ver o que eu vou fazer com aquilo. Que sentimento que vai nascer em mim. Lavar uma roupa, uma louça, tudo isso, o lidar com os filhos, porque o espírito só leva daqui o sentimento e não leva o ato. Ele leva um sentimento que é fruto da intenção. O Espírito da Verdade fala isso. Deus avalia a intenção, não o ato. Que nós temos poder sobre a intenção. O ato é de Deus. Então, esse primeiro passo, consciente do ser espiritual que é, para que a gente tenha uma clareza de entender que cada momento da vida tem um propósito espiritual. No trabalho, na rua, em casa, tudo é um propósito. Eu começo a colocar sentido, propósito no como diante do que é. Vamos avançar. Toda a vida contém em si mesmo, olha só, isso é o Chico que falava. Toda a vida contém em si mesmo a força que atrai para si exatamente o que necessita para o crescimento. Logo, não há azar, desgraça destituído de sentido. Olha só que lindo, gente. Ah, o meu marido, não sei o quê. Você que pediu ele assim. Você que atraiu ele. Ah, meu filho é terrível. Você que necessitou dele assim. Ah, que a minha mulher me trai. Você necessitou e pediu assim. Para ver o que você vai fazer com isso. Para que isso possa promover o seu crescimento íntimo, o crescimento do espírito. Ah, eu não consigo emprego. Você pediu isso. Emmanuel fala: sucesso ou insucesso não depende de esforço próprio, mas da necessidade de cada um. Que está programado, gente. Está lá no livro dos Espíritos, né? Antes de reencarnarmos, nós escolhemos as nossas provações. E depois que estamos aqui, nós somos responsáveis pelo como, diante da circunstância. Então, não adianta queixar do emprego que não consegue, ou do emprego que consegue e você não está bem, e das pessoas que chegam até nós. Todas elas têm um sentido, tá, gente? Outro fator importante para transformar a depressão em liberdade do espírito. Resignação dinâmica ante o infortúnio. Naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se que interfiram em nosso estado íntimo, que independe de fatores externos. Olha só, isso aí é Joana de Ângeles. Independe de fatores externos. Eu tenho poder de determinar como eu vou sentir diante das circunstâncias externas. Isso é treinamento, gente. Isso é exercício, tá? A gente não adquire isso aí de uma noite para o dia, não. Tá? Ou seja, é aquele que o filósofo, esqueci o nome dele agora aqui,
Ele falava que o importante não é o que dizem de mim, mas o importante é o que eu faço com o que dizem de mim. Eu diria, o importante não são as circunstâncias, é o que eu faço das circunstâncias da vida. Lembrando aqui uma história que eu gosto muito lá de Jesus, da Miriam paralítica, né? Ela sabendo que Jesus estava curando, foi ao encontro dele. Jesus, pedagogo por excelência, um educador por excelência, vira para ela e pergunta: o que queres de mim? Ela responde: você não está vendo? Eu sou paralítica. Eu quero andar. E Jesus responde: existem coisas mais importantes do que andar. E foi embora, gente. O que aconteceu? A Miriam entendeu o recado. Ela tinha o dom do canto e não reconhecia o dom do canto e ficava lamuriando o que não tinha, que era o andar. A partir daquele dia, sua alma curou. Porque ainda que o corpo paralítico, a alma deixou de ser paralítica. E ela foi cantar para dar alegria aos homens, aos seres. Veja a pedagogia de Jesus. Ele objetiva a alma, não o corpo. Né? Então, essa aceitação dinâmica das circunstâncias que eu me responsabilizo pelo como diante do quê. Ok, gente? Visão correta e otimista da vida. Do olhar do espírito, né? Porque do olhar humano a vida é uma loucura. É uma desgraceira danada, uma loucura danada. Imagina. Podia ficar contando aqui casos, casos, histórias e histórias, e ver, meu Deus, como é que a vida é, gente. Mas quando a gente vai tendo a visão correta da vida, que sabe que Deus é causa primária de tudo, que Deus é amor sublime sempre, que tudo que me acontece Deus sabe, e aquilo é manifestação do amor de Deus, a gente começa a entrar no processo de acalmia. É um exercício, como eu estou dizendo, né? Então a gente vai acalmando, porque sabe que mesmo as coisas mais absurdas têm um objetivo do amor de Deus em nossas vidas. E aí eu me lembro um caso, né, da história lá do cristianismo também de Jesus, a tristeza de Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, diante da vitória do crime, das ambições, né, ele reclamava para Jesus, Bartolomeu era meio depressivo, né? E ele falava, por que nos firmarmos? Aí, ou melhor, aí Jesus respondeu para ele, né? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o Pai? E mesmo quando perdemos alguém, ninguém fica abandonado. É a fé do futuro, né? Não é mesmo? Então, Bartolomeu saía ali mais aliviado, porque ele ficava triste que a família não entendia ele. E Jesus falava, não tem que exigir do outro que te entenda. É você que está recebendo a mensagem gloriosa de Deus, cabe a ti entendê-los e viver com eles a boda de Caná. Dar ao outro o vinho da alegria. Qual é o vinho da tua alegria? Como diz Jesus, o mais importante, é mais importante dar alegria ao outro do que querer receber. Que o único título que nós levamos daqui é o de amigos. Não é nem de pai, de mãe e filho. E quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu filho? Né? Então, essa visão correta da vida, do exercício dela, também a gente vai saindo desse estado mórbido, necessário da depressão, da ansiedade, uma relação de entrega, de desprendimento para Deus, que é o outro item, né? O outro item dos estágios para vencer esse momento, esses momentos, né, de depressão e ansiedade, que é o desprendimento. Como é que eu faço isso? Né? Primeiro, antes do desprendimento, vem o apego. Antes do apego vem o desejo. Então, invertendo, eu tenho desejo, o desejo gera um apego, o apego gera o sofrimento, o estresse. Percebe? Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o
desapegar dos nossos desejos, para acolher o desejo do Pai, do grande Pai, da grande vida de Deus. Não é que ele não vai ter desejo. Claro, tem desejo. Ah, quero chupar o picolé. Tenha, mas se o picolé cair, não chore. A felicidade incondicional é isso. Fica feliz com o picolé, fica feliz sem picolé. E vão lembrar do exemplo que nós temos, que é Francisco de Assis, né? Lembrando que ele, antes de se tornar o Francisco de Assis que nós conhecemos, ele entrou em depressão, ficou 2 anos dentro de uma gruta, uma luta íntima entre realizar como ele gostaria de lidar com o povo ou como a igreja gostaria. E foi lá dentro da gruta que ele cantou o hino Irmão Sol e Irmão Lua, que muitos interpretam como ele conversando com a natureza, mas é muito mais do que isso. É a união dos opostos, de Irmão Sol, Irmão Lua, meus irmãos animais, tudo é Deus, a grande unidade da vida. Ali ele fez as pazes com Deus e saiu para cantar ao mundo a sua alegria absoluta. Depois vocês procuram na internet, tem lá uma mensagem da Joana de Ângeles, chama Alegria Absoluta. Joana de Ângeles. E conta essa beleza de Francisco de Assis da alegria absoluta. Quando ele vai conversando com o amigo dele, o amigo vai perguntando para ele sobre a felicidade, a alegria, e ele chega lá no finalzinho da conversa à conclusão que a verdadeira alegria é aquela que, imagina, você numa chuva, numa neve, um frio danado, você bate a porta de uma casa, ele abre a porta e ao invés de te acolher, te xinga, vai vagabundo, sai daqui e bate a porta na sua cara. E você sai ali e vê ali a oportunidade que Deus está te dando para amar incondicionalmente aquele ser. E ali Francisco de Assis sai cantando alegre na chuva e na neve. Eu tive a oportunidade de ver uma cena muito bacana em um julgamento em que uma pessoa matou o filho, né, de um sujeito, ele foi a julgamento, foi culpado do assassino, e o pai, lá no julgamento, pediu clemência para a juíza, que a pena não fosse tão pesada. E todos entenderam, né, que ele era vítima. Perguntaram por quê, e ele disse: porque eu entendo que Deus está me dando oportunidade para amá-lo. Olha só que lindo, gente. A vítima que perdeu sua filha, o assassino, viu ali a oportunidade do amor incondicional, que é o que nos liberta de todas as nossas identificações humanas, de todos os nossos apegos. Mas isso é um exercício, né? Isso é exercício. Apego em todos os sentidos. Apego do saber, da razão, de achar que está certo e está errado, das verdades relativas do humano, para ir começando a entender a verdade de Deus, a razão divina, que é o que está acontecendo hoje. O amigo espiritual nos falou assim: o objetivo entre tantos, um dos objetivos dessa pandemia é acabar com a razão humana, acabar com a raça humana. Nós perguntamos, mas como assim? O que caracteriza a raça humana? Não é a razão? A razão é o elemento que te afasta do reino animal, mas também te afasta do reino angelical. A intenção de Deus é acabar com a razão humana para instalar a razão divina. Percebe? Então Deus cria todas as circunstâncias necessárias para que a gente desapegue da nossa razão. Vocês repararam como que o tempo todo a gente briga com o outro para ter razão? Para prevalecer a minha verdade? Percebe? Então, esse item é uma convocação a desprendimento. Porque o apego gera o medo. O apego gera o medo. E gera o pânico. Quanto mais eu me identifico com algo, mais eu tenho pânico. Se eu estou apegado ao meu filho, eu vou ter pânico, horror de perdê-lo. Se eu estou apegado ao dinheiro, ao meu saber, à minha razão, eu vou sair brigando com todo mundo. Com todos.
em nome da minha razão. Depois nós desencarnamos e o que sobra, gente? Sobra nada, sobra o quê? Eu acho uma graça o povo brigando aí, Bolsonaro, Lula. Quando ele desencarnar, o que sobra, gente? Tem Bolsonaro, tem Lula, não tem nada, não tem partido, não tem nada. O que a gente leva daqui só os nossos sentimentos e aquilo que nós damos. É o paradoxo. O que fica conosco é o que nós damos ao mundo. E até as coisas ruins também. Porque Emmanuel fala, o espinho que eu coloco no outro, fica em mim. Porque ficando em mim, vai nascer o que me falta. Olha que lindo. Como que é isso? Um exemplo prático. Imagina que na vida outrora, em vidas passadas, eu abandonei alguém, filho. A dor do abandono fica em mim, não é no outro não. Porque ao ficar em mim a dor de ser abandonado, vai nascer em mim aquele que cuida. Olha que lindo. Percebe? Aquele que protege. E aí nasce o que me faltava. Por isso que está tudo certo, gente. O espírito escolhe o pai, a mãe, até os acidentes de percurso para nascer o que nos falta. Percebe? E a depressão, a ansiedade é uma não aceitação dessa realidade. Então, nesse item que nós estamos falando aqui, nós vamos fazer exercício constante, é todo dia, gente. Todo dia nós vamos desprender, vamos desprendendo, desprendendo, e aí a gente começa a perceber que vai nascer um sentimento de paz. O que vai nascer dessa caminhada? O amor verdadeiro, que é um efeito colateral, uma consequência de, à medida que nós não vamos vivendo mais o ego. O que sobra é o amor verdadeiro. Porque amor não é sentimento, amor é ação. Nós falamos, eu amo a minha mulher, meu marido. Mas na hora que ele trai, você não ama mais não? Então não era amor. O amor verdadeiro continua amando do jeito que ele é. E ainda permite ele ser o que é. Que dá liberdade ao outro de ser. Então não era amor. Você gostava. Gostar é uma coisa. Amar é outra. Eu não preciso gostar, mas eu posso amar. Porque quem gosta de laranja, reduz laranja a bagaço. É o que nós fazemos na relação com o outro. Nós o aprisionamos ao nosso desejo, aos nossos conceitos, às nossas razões. E ele perde a liberdade de ser. Isso não é amor. Outro item dessa caminhada árdua, né? Um deserto, gente. Caminhada no deserto. O Moisés. Né? Moisés quis libertar o povo da escravidão. É o arquétipo da libertação das nossas escravidões. Outro item. Trabalhar as aspirações íntimas com o limite do equilíbrio, desapegando dos resultados. Vou repetir. Trabalhar as aspirações íntimas com o limite do equilíbrio. Quanto mais você aspira, mais deseja, mais quer, ai meu Deus, mais você está criando o poço da depressão e da ansiedade. Ainda que as aspirações sejam justas e boas. Percebe? Eu quero que a casa espírita cresça, quero fundar uma creche, um asilo. E o dinheiro não chega. E não chega ninguém, não chega ninguém, você murcha. O resultado não nos pertence. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, o resultado vem de Deus. Pronto. Deus nos pede só para plantar, só para semear. E ainda assim alerta, tem terreno que é ruim, não vai pegar semente não, mas você continua semeando. É o que a gente faz com filhos, gente, a vida inteira. A gente vai semeando, semeando, porque nós não transformamos os filhos, mas eles nos transformam. E é para isso que eles existem. Não é para a gente transformá-los, não. É para eles nos transformarem. Então, digerir, para trabalhar as aspirações íntimas com moderação. Quanto mais eu quero muito, mais eu estou fadado ao pouco. Então nós temos que baixar o tom, a intensidade e continuar desapegando os resultados. Imagina, tem uma época que eu achava que tinha que curar todo mundo que ia no consultório. Isso me desgastava, eu penava, até que caiu a ficha que nós somos apenas um vaso de barro, vazio, onde a excelência de Deus se manifesta. Quanto mais vazio tiver o barro, mais a excelência de Deus se manifesta. Se não curou, não é problema seu. É dele, é karma dele e Deus.
que eu tenho a fazer, cuidar, amparar, oferecer caminhos, não só medicamentos, mas caminhos, né? Regime de vida, ok? Outro item, digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo, aprendendo a viver a indiferença evangélica. Gente, está lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Eu levei tantos anos para ver isso, meu Deus do céu. Está lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no capítulo que fala sobre a loucura e o suicídio. O maior antídoto contra a loucura, ele fala lá, aprender a passar pelos reveses da vida com indiferença e até mesmo alegria. A pessoa? Indiferença não é virar as costas. Se doa, administra, porém desapegado. Indiferente. Percebe? E aí nós temos que tomar cuidado, até o jeito que reza. Nessa pandemia aí, que eu estou rezando, Senhor, cura meu filho, cura fulano. Como assim? Você está pedindo a Deus que realize o seu desejo, o meu desejo? Tem que pedir, Deus, dá-me força para que eu aceite o seu desejo, Senhor. Porque se estiver na hora dele partir, ele parte em paz. E que eu fique aqui em paz. Percebe? É diferente. Então, a indiferença equivale no budismo ao desenvolvimento do ser equânime. É aquele que não tem nem aversão e nem atração. É uma entrega. É fácil? Não, gente, é trabalhoso. A circunstância chega, a gente desespera, lembra do conhecimento, lembra, foca e vai fazendo exercício, vai fazendo exercício. E de repente, olha, eu já estou conseguindo. Como é que eu sei que eu estou evoluindo? Melhorando. Quando o tempo entre o desespero e a indiferença, o ser equânime, está só diminuindo. Antes eu levava 6 meses, agora 2 meses, um mês, uma semana. Oh, agora, com algumas horas, eu já consigo voltar ao equilíbrio. Porque eu me entreguei para Deus. Deus, o Senhor que criou esse acidente, não foi? Foi porque está lá no livro Espírito da Verdade. Se um perigo vos acontece, não fosses vós que criastes, e sim Deus. Então, se o Senhor criou esse acidente, é porque tem uma razão espiritual significativa. É porque Deus oferece a graça, tira da desgraça a graça do Espírito. Então, eu me rendo a Ti, Senhor. O que me resta? Vou cuidar do acidentado. Vou cuidar do meu filho como ele é. Vou cuidar da circunstância. Vou administrar. O que me resta? E aí? Percebe? Então, é isso que a Joana de Anjos fala, de digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. E aí vai nascer a indiferença evangélica, o ser equânime, que nos liberta. Porque da ótica do espírito, que é a vida verdadeira, não está acontecendo nada. Aconteceu um acidente, morreu, você perdeu dinheiro, ficou rico, nada. O espírito não fica nada disso. Olha que beleza. Percebe? Ah, só eu que lavo louça. Ninguém me ajuda a lavar louça. Vai, você não está lavando louça para os outros, você está lavando louça para Deus, que Deus te pediu para lavar louça. Então, quando a gente começa a lavar a louça para Deus, a gente é possuído pela graça. Em qualquer circunstância. Percebe, gente? Quem trabalhou muito isso foi um dos grandes psiquiatras, chamado Viktor Frankl, que é considerada a terceira escola de psiquiatria, né? Ele, ele viveu a sua doutrina de um sentido espiritual da vida em 3 anos no campo de concentração da guerra. Ele era judeu, foi do campo de concentração da guerra. Durante os 3 anos, tirou grandes conclusões maravilhosas. A primeira, vou só falar a primeira, que nós não temos tempo para falar a história toda dele. Ele disse que ele concluiu que o mais importante não é o que eu espero da vida, mas o que a vida espera de mim ali, diante daquele horror. E aí ele vai concluindo a importância de se dar o que não se tem, que é melhor do que receber, de dar alegria diante do horror, de compartilhar. E a guerra termina e ele, em alegria, ele fala: eu alcancei a liberdade no cárcere. Cada um de nós tem um cárcerezinho, gente.
E o objetivo nosso é alcançar a liberdade nesse cárcerezinho, tá? Outro item importantíssimo, liberar-se da consciência de culpa. Como eu disse, está lá no Livro dos Espíritos. Deus analisa a nossa intenção, não o ato. Nós não temos poder sobre o ato. Está lá. Se o soldado vai à guerra e mata em nome da pátria, o amor à pátria, ele está com Deus. Mas se ele mata em nome do seu ego, espezinhando, ele adquiriu um karma. Porque o karma é adquirido na intenção, não é no ato. Exemplo que eu gosto muito de citar, que é maravilhoso, é Paulo de Tarso. Paulo perseguia os cristãos, matava, mas matava em nome de Deus, da fé dele, que ele acreditava, ele era fiel. E Deus, Jesus falou assim, é esse que eu quero. Tamanho amor a Deus, fidelidade, é esse que eu quero. E foi lá, chamou. E a mesma fidelidade e amor que ele aplicava antes, ele aplicou em nome do Cristo. Por isso foi o maior de todos os discípulos. Mesmo porque ele conheceu Jesus em espírito, e não em humanidade como os outros. Então, culpa é problema do ego, arrogante, que acha que tem poder de alguma coisa. Nós não temos não, gente. Não tem poder nem sobre a vida e a morte. Não temos não. Chegou a hora de morrer, vai morrer, está lá no espírito. A hora da morte é fatal, ninguém muda. Pronto, fique em paz. Tá certo? Liberar-te da culpa. Ah, eu não cuidei do meu filho. Você teve a intenção de não cuidar? Não. Eu tentei de tudo. Então não é problema seu, não, meu filho. Foi ele que escolheu morrer, ou adoecer daquele jeito. É ele e Deus. O importante é que você deu o que tinha. A sua intenção foi boa, foi amorosa. Então fique em paz, tá? E, para finalizar, o paradoxo do vazio. Viver o paradoxo do vazio. Porque a depressão, ela como eu disse lá no início, né, esse momento de exigência que a gente quer receber da realidade do mundo, que ele seja como eu gostaria que fosse. Isso não é possível. Então, o paradoxo do vazio é aprender a dar o que não tem, ao invés de querer receber. Como assim dar o que não tem? Você está triste, então dê alegria. Dê alegria aos outros. Você não tem, mas você dá. Percebe? O ato de dar nos tira da condição de mendigos da vida, constantemente querendo receber da realidade da vida, ao invés de querer dar. De tal maneira que um dia não há mais a minha vontade, mas a vontade do Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Porque o objetivo da depressão é nos colocar nessa caminhada, para que um dia nós possamos dizer: eu e o Pai somos um. E aí a paz verdadeira, o amor incondicional nasce em nós. É a proposta de Emmanuel quando ele disse que a gente deveria aprender a, a fazer a ressurreição enquanto está vivo. Olha só. Ressurreição enquanto a vida, ou seja, aprender a morrer antes de desencarnar. É a morte do ego. É viver aqui como espírito, com toda a sua plenitude. Então, meus queridos, esse é o caminho. É árduo, exercício. Tem hora que dá conta, tem hora que não dá, tem hora que tem que pedir ajuda. E é como diz Paulo, quantas vezes o que eu quero fazer eu não consigo, mas não importa. Eu esqueço tudo para trás e prossigo para o alvo. É uma compaixão com a gente mesmo, quando muitas vezes a gente não dá conta. Em vez de ficar exigindo, sou fracassado, não. Tenha compaixão para você mesmo e levante a fronte para o alto e se sinta que Deus está com você sempre. Como diz Kardec, nós estamos mergulhados no fruto divino e Deus está em nós. Se Ele está conosco sempre, o que me resta? Louvá-lo. Muita paz, muita alegria para todos. Terminamos por aqui hoje a nossa reflexão. Tá bom? Até breve.